Vamos lá, Êxodo 22, e assim vamos encerrar o capítulo 1. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis comigo. Muito bem. Êxodo. Êxodo 1, 22. É o final do capítulo. Leia de novo. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis comigo. Muito bem. Então, o que você vai perceber e entender aqui? Deixa eu dizer uma coisa para todos os irmãos, para todas as irmãs. Então, vamos falar isso aqui, Deus no controle. Aqui nós temos uma ordem severa, uma ordem cruel, desse genocida, desse homem sem sentimento, tudo por causa do poder, da grandeza de Faraó. Ele agora, depois do segundo plano, que as parteiras não cumpriram, ele agora ordena que todas as crianças, os meninos hebreus, fossem lançados no rio Nilo, né? Essa palavra Nilo, que é egípcia mesmo, né? Então você pode perceber que tanto a Septuaginta como os Targums falam sobre esse ato. É claro que nas culturas antigas da Babilônia, tanto da Babilônia como do Egito e outros países, outros povos da época, faziam as suas punições, lançando pessoas no rio quando cometessem determinados tipos de pecados ou quebrassem as leis. Como o Código de Hammurabi falava que se a mulher traísse o marido, ela deveria ser lançada no rio de água corrente, forte, né? E isso era normal. Agora, esses infantes, esses pequenos, eles não tinham qualquer acusação, qualquer crime para que fossem lançados no Nilo. Então você percebe que o texto diz que Faraó temia o crescimento do povo de Deus. É o que a Bíblia diz. A tradição, pela luz da Torá, diz que Faraó fez isso por dois motivos. Haviam predições que ele tomou ciência de que alguém haveria de libertar Israel e levá-lo para fora do Egito, que seria Moisés. Outros dizem que ele tinha a predição do nascimento de uma criança do povo hebreu e que, na verdade, esse povo seria liberto através de Cristo Jesus. Então, você tem aí duas teorias baseadas na tradição judaica, mas a Bíblia diz que isso eles fizeram por causa do crescimento do povo de Deus. Faraó, temendo perder o poder, temendo perder o status, a grandeza, então ele lança esse ato cruel, terrível contra o povo de Deus. A partir de agora, você vai ver que o diabo vai usar pessoas como seus instrumentos para tentar evitar a vinda de Jesus, porque a partir de Gênesis 3:15 você tem um fio condutor que começa de Gênesis ao Apocalipse, falando da pessoa de Jesus Cristo, falando da vinda do Messias. E aí o inimigo vai tentar atrapalhar o plano de Deus, ele vai tentar usar pessoas com atos cruéis para atingir povos, ou o povo judeu, atingir a igreja, que essa vai ser a marcha, vai ser o trabalho, vai ser a ação dos inimigos do povo de Deus. E aí começa uma perseguição contra os judeus de modo acirrado e pesado. Essa perseguição não envolvia apenas questões étnicas, políticas, sociais, envolvia uma questão espiritual. Você pode observar que de uma hora para outra, de um momento para o outro, eles manifestavam ódio para com os judeus. Se você pegar o livro de Daniel, no capítulo 3, no capítulo 6, vocês irão perceber que as pessoas ficavam com raiva de Daniel, com raiva dos judeus, de uma hora para outra. Se você pegar a Gênesis, a Bíblia diz que a mulher de Potifar diz, esse hebreu. Esses termos, essas expressões pejorativas, é porque atacava o povo de Deus. Daí você pode entender que o mundo
nunca vai gostar do povo de Deus, porque o povo de Deus vive diferente, o povo de Deus tem uma promessa diferente. Uma prova disso, vamos ler em Esther, capítulo 8 do livro de Esther, vamos ler com o versículo 3, aliás, capítulo 3, verso 8 e 9, vamos lá. Então você vai ter aqui uma ação de um homem maléfico, chamado Amã, que vai se levantar sem qualquer motivo contra o povo de Deus. O livro de Esther, capítulo 3, 8, verso 9. 3, 8. 3, 8, 9. Vamos lá. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Tu leu logo também? O 9. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei as mãos nos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então note que Amã, ele tem raiva do povo de Deus e vai para o rei e diz assim: há um povo cujas leis, cujos costumes são diferentes. Malaquias 3,18 diz: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e ao que não serve. Ou seja, você tem aqui o porquê do ódio do povo ou de nações contra o povo de Deus. As leis e os costumes eram diferentes. Sabe por que o mundo tem raiva da igreja, tem raiva de crente, tem raiva de nós? Porque nós temos uma lei diferente. A lei do Espírito, a lei da Bíblia, a lei da santidade, a lei da verdade, a lei do amor. Você pode observar que o livro mais criticado no mundo é a Bíblia. O livro mais odiado no mundo é a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia mostra como um espelho a sujeira, o pecado da humanidade. Então, a partir desse momento, eles passam a ter ódio de nós. Nunca vai deixar de ter deputado, de ter ministro, de ter pessoas com raiva da igreja, com raiva de nós. E não adianta, eu quero dizer para vocês, pode ter deputado federal, pode ter governador do lado da igreja, mas isso nunca vai deixar de existir. O ódio contra a igreja, a raiva contra a igreja, não é porque apenas a gente tem uma ideia ou fala disso ou daquilo, é porque nós temos a Bíblia, é porque queremos viver como a Bíblia diz. Jesus Cristo disse: eles me odeiam. Ele disse isso bem claramente: o mundo me odeia, está lá em João 7. O mundo me odeia é porque eu falo contra as obras deles. Eu falo da luz, eles não querem vir para a luz. Eles não querem estar na luz. Então, o mundo nunca vai deixar de nos odiar. Coloque isso na sua cabeça. Pode ter conveniência, pode dizer eu gosto da igreja para fins eleitoreiros. Agora, ninguém vai gostar. E a Bíblia diz: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, diga a Israel, os homens já teriam nos engolido vivos. Vocês entenderam? O ódio é por causa disso. Se você vai para a faculdade, na hora que você diz assim, eu sou crente, já começa a ter um olhar diferente para você. Está num trabalho, na hora que você abre a boca e diz, eu sou crente, já tem uma certa diferença. Agora, nós preferimos servir a Cristo Jesus. Então, deixa eu dizer uma coisa muito importante aqui para vocês. Faraó tomou essa medida só porque houve predições. Os magos do Egito profetizaram para ele que haveria de nascer um menino que traria salvação para Israel. E isso ele fez com medo de perder o poder, com medo de fazer isso, começou a mandar matar os meninos a lançarem no rio. Perceba novamente que ele deixa as meninas, porque as meninas, se não tivesse o progenitor, não tivesse o macho, então não teria como a nação progredir. Também eles queriam com esse ato apagar da face da terra a identidade de Israel. Por isso vamos deixar só as meninas, vamos deixar só as mulheres e vamos matar os meninos. Mas tem uma coisa interessante, nós vamos falar sobre isso. Deus estava no controle. Vamos lá para Hebreus 11, 23. Não se sabe quantas famílias não obedeceram à voz de Faraó nesse particular, mas a Bíblia fala de uma
que não obedeceu à voz de Faraó, que não colocou o menino no Nilo, que não jogou o menino dentro do rio. Pela fé, Moisés, já nascido, foi encontrar escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Tá vendo? Essa mãe escondeu Moisés, esse pai, por 3 meses. E depois nós vamos ver o desfecho dessa história. Mas Deus protegeu, porque Deus estava no controle. Nós vamos mostrar que Deus estava tanto no controle, que aquilo que a família estava temendo, mas obedeceu à voz de Deus, quem vai criar Moisés é o próprio Faraó, é a própria irmã de Faraó, é a própria família de Faraó. Deu para entender? A melhor coisa é viver na fidelidade de Deus. Olha aqui, pai, mãe, não se assuste com o que está ao seu redor. Não fique com medo disso ou daquilo. Se você é fiel a Deus, Deus guarda você. Deus está no controle, gente. Pode ter leis cruéis, pode o faraó mandar matar, pode o faraó dizer jogue no Nilo, pode o faraó inventar a prática do aborto, mas Deus está no controle. Não vamos bater boca, nem vamos gritar, nem vamos fazer alarde, vamos confiar em Deus. Deus está no controle. E a outra coisa, crente tem dono.